Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOK The Clips, porque ajuda no crescimento do NOK The Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Eu realmente fiz uma anotação mais criteriosa no jogo de hoje, para poder trazer para vocês alguns pontos, tá? Alguns pontos na qual eu acredito que são relevantes para a gente discutir esse empate e derrota do Palmeiras, mesmo que fora de casa. Sei que em algum momento a gente pode, Tiagão, tá meio mal acostumado. Sei que em algum momento a gente pode, é, sabe, ter acostumado com uma fase do Palmeiras e muitas vezes esse tipo de resultado a gente não achar normal, a gente achar ele muito pior do que de fato ele é. Mas vamos por etapas. Quem fez a falta ali no gol do Jean-Pierre, que inclusive golaço do Jean-Pierre, eu acho ele um ótimo jogador. Claro que ele teve problemas, não está bem fisicamente, assim como o Jorge do nosso time que se arrasta em campo. O Jean-Pierre também não está bem fisicamente, mas é um excelente jogador, tecnicamente falando. Fez um golaço de falta, foi merecido o gol do Avaí. Eu não acho que o Avaí não mereceu o resultado. Acho que o Avaí não atacou muito o Palmeiras no segundo tempo. Teve um primeiro tempo melhor o Avaí em relação ao Palmeiras, mas não dá para passar pano para a infantilidade do senhor Mike. Ele é péssimo. Eu sei que tem gente que adora Perebinha, eu sei. Só que ele é péssimo. Ele não deveria estar no Palmeiras. Você que está aí do outro lado e passa o pano pro Mike, você só passa o pano pro Mike por conta das duas Libertadores. Você só passa o pano pro Mike por conta dos 45 minutos que ele fez contra o Flamengo. Você só passa o pano pro Mike porque a diretoria te venceu pelo cansaço. Não trouxe um lateral direito e você aceitou o Mike com a camisa do Palmeiras. Porque esse jogador não tem condição técnica nenhuma de jogar com a camisa do Palmeiras. Mas há aqueles que acham que tem. Há aqueles que acham que, inclusive, a gente vai encontrar um ex-lateral do Palmeiras, né? O Arce, na quinta-feira, na quarta-feira. E esse sim foi lateral de verdade, né? Eu tô acostumado nesse nível, né? Do Marcos Rocha tem que ser do Marcos Rocha para cima. Marcos Rocha realmente melhorou? Melhorou. Mas esse jogador do Palmeiras é um jogador infantil ruim. Ele é ruim. Ele é ruim defendendo, ele é ruim atacando, ele é ruim tomando decisão. Ele é ruim. Essa é a minha opinião. Não tem problema se você não concordar. Comenta, eu vou pôr na tela. Não tô te atacando, você que está assistindo. Eu estou falando das perebas. É uma live que eu não vou aliviar para pereba. E eu tô começando primeiro com o Mike, tá? Pereba. Pode ser gente boa. Não estou juntando parte pessoal com a parte profissional. Não estou. Mas eu não vou aliviar porque tá na conta dele sim. Eu sei que o Abel vai chegar e vai falar na coletiva que quando ganha um, ganha... Não, há jogos que se perde por um, dois jogadores. E o jogo de hoje a gente perdeu os 2 pontos, deixou de abrir 5 pontos por conta de 3 jogadores, na minha opinião. Primeiro, o Mike e Navarro, juntos ali, tá? O Mike pela falta que fez e porque não faz falta a equipe do Palmeiras, essa é a verdade. E o Navarro por um conjunto. Ele é anêmico correndo, ele é ruim demais correndo, ele é fraco, ele falta vontade às vezes nele, vontade de realmente ir no 100% do seu limite, uma vez que ele é ruim, ele tem que no mínimo, se esforçar igual o Rony, no mínimo. O Navarro é grosso, ele se esconde, ele apanha da bola. Ah, mas ele perdeu o gol porque estava impedido. Merda nenhuma, perderia de qualquer jeito o gol. Ele é grosso, ele não merece vestir a camisa do Palmeiras e eu não vejo a hora de chegar dia 18 para o Lopes, para o Merentiel jogar e esse cara ser emprestado para o primeiro time que o Palmeiras quiser ou de preferência vender esse cara em definitivo, mesmo que tenha prejuízo, porque ele é uma enganação. Ele é uma enganação e há jogos que isso fica nítido, porque ele teve 2 bons jogos fora da curva, o Navarro, que foi contra o Tátira e foi contra o Petroleiro. Esses jogos foram fora da curva. Ele teve todo o Campeonato Paulista para jogar e não jogou merda nenhuma. No Campeonato Brasileiro até aqui, ele não jogou merda nenhuma. E um jogador que não consegue jogar contra o Avaí, numa zaga que tem o Bressan, de um time que perdeu para o Juventude Casa com um jogador a mais, me desculpa, não dá para jogar no Palmeiras. Não dá para jogar no Palmeiras. E aí, por fim, eu vou chegar no Jorge. Com a bola no pé, o Jorge não atuou abaixo, não. Sem a bola, dá para perceber que ele tem grandes dificuldades da parte física. É um jogador que está com sérios problemas na parte física. Com a bola no pé, acho que foi normal.
Normal, não prejudicou o Palmeiras, não. Agora, sem a bola, no que se propõe a marcar, no que se propõe a recompor, fez falta no Potker. Essa é a verdade. O Palmeiras fez a falta no Potker. E quase a gente se beneficiou, quase a gente fez o gol naquela falta. E falando em específico do primeiro tempo do Palmeiras, para passar a bola para o Thiago, o primeiro tempo do Palmeiras, o Palmeiras ele marcou atrás da linha de meio campo. Já não era um time, já era um time com várias desconexões, já era um time que não tinha os seus principais jogadores e ainda jogou atrás no meio campo. O Wesley praticamente não foi conectado no jogo. O Breno Lopes, idem, ainda que em algum momento criou algumas jogadas ali. Criou uma jogada, inclusive, muito boa para o próprio Navarro, que ele não finaliza, não domina, não consegue fazer. Ele se desespera com a bola. Eu quero ver, assim, apesar de falar que eu não tenho problema se você não concordar, mas eu tô curioso para ver os pós-live, os comentários. Eu tô curioso para ver, porque eu consigo pegar para ler todos. Tô curioso para ver. No segundo tempo, o Palmeiras sobe a marcação, já conseguimos ali a falta, o pênalti, na verdade. Conseguimos a virada, chegamos na virada numa jogada que o Rony antecipou. E lá no final do jogo, o Vladimir garantiu o empate. Ele foi muito bem, eu não acho que o Rony perdeu aquele gol. Ele cabeceou para baixo, o goleiro foi muito bem. Não sei o que você achou do jogo, Thiagão, comenta aí. Para mim, esses aqui são essas pinceladas iniciais como resumo. O Palmeiras não mereceu ganhar, no meu ponto de vista. Ainda que o Vladimir garantiu o resultado para o Avaí. Falar que o Palmeiras jogou muita bola, não jogou. Na hora, não vamos ver ali no segundo tempo, até melhorou um pouquinho. Já tenta garantir o resultado da partida, já tenta, de cara, de repente, matar o adversário ali no primeiro tempo. Mas não, colocou um time reserva com Você jogadores... tocou num ponto que eu concordo, porque eu acredito que desgasta ainda mais quem vai jogar na quarta. Ou tendo até... que correr desesperadamente para achar o resultado. Pode continuar, mas eu concordo. Não, é exatamente isso. Então, assim, começa com os titulares, tenta colocar os titulares ali no primeiro tempo para abrir 1-0, 2-0, ir para o intervalo, de repente, com a vitória. E aí, no segundo tempo, você tenta tirar os jogadores para evitar, para diminuir o desgaste. Agora, como você falou, né, Fer? No segundo tempo, precisando da vitória, porque sabe que é importante vencer o Avaí para continuar na briga pelo Campeonato Brasileiro. E aí, coloca os jogadores têm que se desgastar muito mais, e aí o Palmeiras não conseguiu. Pênalti infantil do Gustavo Gomes, assim, é até estranho a gente ver esse tipo de lance quando se trata do Gustavo Gomes, que é um zagueiro espetacular, mas hoje ele foi mal no lance do pênalti. Para mim, um pênalti infantil cometido pelo Gustavo Gomes. Jorge, cara, eu não consigo entender o que acontece com o Jorge, aquele Jorge que jogou no Flamengo, que jogou no Santos, e chega aqui no Palmeiras, cara, com toda a estrutura oferecida pelo Palmeiras, com todas as condições de trabalho que o Palmeiras oferece, o cara não consegue jogar, não consegue jogar. Quando o Piquerez esteve ausente por lesão, me aponte um jogo que o Jorge foi bem no Palmeiras. E aproveitando, o pessoal tá falando que eu elogiei o Mike dentro das limitações dele. Eu me proponho, quando eu venho no pós-jogo, elogiar ou criticar a partida dele. Agora, acha um vídeo que eu defendo essa pereba como jogador do Palmeiras? Vocês estão de brincadeira comigo, não segue o canal, né? Porque assim, eu igual vocês, já aceitei esse cara na lateral. Mas falar que eu gosto do Mike, do Luan, tá? Que não tem nada a ver hoje, mas só para citar. Luan, falar que eu gosto, eu venho, analiso o Luan dentro das suas limitações, dentro das suas falhas, dos seus acertos. Quando ele acerta, eu venho aqui e falo. Agora, o Palmeiras dormiu no ponto na hora de trazer um lateral. A gente teve que aceitar o Mike Marcos Rocha. O Marcos Rocha melhorou, ok. Mas é um jogador que fica suas partidas fora, como já ficou ano passado, como já ficou ano retrasado. Mas melhorou. É um lateral à altura do Palmeiras, o Marcos Rocha. O Mike não. Eu posso vir aqui e elogiar até o Atuesta, eventualmente. Agora, falar que o Mike é da altura, da camisa, da história do Palmeiras, a gente só não pega pesado no Mike porque nós temos um conjunto. Nós ganhamos Libertadores, ganhamos vários títulos, ele esteve presente em alguns títulos, como foi bem no primeiro tempo contra o Flamengo e mal no segundo. A análise está aqui, é só você assistir, que a gente falou exatamente isso. Hoje teve a falha do Gustavo Gomes, que o Thiago apontou muito bem, porque não justifica, aquela bola era uma bola perdida, dificilmente, né? Ia sair alguma jogada de risco ali. O Gustavo Gomes foi mal.
É verdade que se fosse o Luan, talvez a gente falaria muito mais? É verdade, porque o Luan falha mais, tá? Do que o Gustavo Gomes. Mas teve um outro amigo que falou assim: mas tem também que cobrar o Gustavo Gomes e o Everton. Cara, o Gustavo Gomes garantiu pra gente vitória aqui agora, no último jogo de Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Cobrar o quê do Gustavo Gomes? Eu posso cobrar realmente que ele não deveria ter feito pênalti, não deveria mesmo. Agora, o Palmeiras busca o resultado e o seu lateral faz uma falta ridícula. Ô, Thiago, uma falta inocente que ele fez ali, cara. Não há sentido. Porque o Avaí já tinha levado perigo e tem um bom batedor de falta, independente ao Jean-Pierre. Então, assim, o Mike entregou ao Jean-Pierre e falou: se consagra, pontua lá no Cartola, para quem joga essa porcaria aí. Porque foi isso, Thiago. O Mike, para mim, foi inocente. A atuação do Palmeiras também deixa a desejar, mais uma vez, por um todo, assim, eu não sei o que você acha, mas nos 90 minutos, eu não gostei do jogo do Palmeiras contra o São Paulo, brasileiro. Não gostei da Copa do Brasil, volto a não gostar hoje, e agora a gente encerra essa série, né, de junho, aliás, contra o Cerro Porteño, que eu espero que a gente melhore, mas nesses últimos jogos do Palmeiras, nesses em específico, foi muito bem contra o Botafogo, foi muito bem contra o Atlético Goianiense, mas o time volta a performar mal nesses 3 jogos, né, Thiago?